Boa noite, vamos começar? Mais uma aula tá rolando aí. Tá rolando uma listagem aí de presença aí. Semana passada tivemos a nossa primeira aula, que a aula foi gravada. Quem faltou a primeira aula tem que assistir aquela aula para não perder o conteúdo. E hoje a gente vai dar continuidade no nosso curso de capelania. É um curso que quem quiser aprofundar e viver vai ser de muito proveito. Creio que aqui todos que estão aqui não estão só pela carteirinha, mas sim para viver o propósito que é a capelania. Porque se fosse para ser só a carteirinha, eu dou um link na internet para vocês, 20 e poucos reais, você vai que vão te mandar uma carteirinha. Mas aqui o intuito é realmente a gente viver o propósito da capelania, o propósito do cristianismo. Amém? Amém. Vamos orar? Eu vou pedir para algum de vocês se disponibilizasse para estar orando. Amém? Senhor, graças te damos por mais um dia aqui, Senhor. Obrigada por essa oportunidade. Que o Senhor possa estar, Senhor, abrindo as nossas mentes, nossos corações, para que possamos, Senhor, viver realmente, Senhor, o propósito, Pai, da capelania, de levar o teu amor às pessoas que precisam. Usa agora, Senhor, a vida do diácono Pedro, que ele possa ser instrumento do Senhor nessa aula, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vou pedir para vocês irem até a página 13. Pode entrar a parte, tá bom? Página 13. Se vocês for olhar o slide que tem lá no celular, vai estar lá na página 13, acha a visitação do slide que eu mandei no celular, fora da apostila. Você fica mantendo a apostila, senão você está sem o material, fica na apostila. Quem tem a apostila, vai lá no grupo lá que eu mandei no slide, tem visitação que vai dar para acompanhar um pouco aqui. Se não, eu falo aqui, vai ser a mesma coisa que vai estar lá no slide, tá bom? Visitação é a nossa aula de hoje. Quem pode estar lendo, trouxe a Bíblia, não, mas eu vou ler para ser bem dinâmico. Mateus 14:16. Pega a cadeira ali fora, a cadeira ali, bota aqui. Página visitação? Visitação é a página 13. Não, no slide. O slide vai estar aí, vai estar escrito visitação. Corre aí que vai estar aí visitação. Os primeiros já passaram. Se alguém achou, me informa no número da página. Porque acho que é 74. Deixa eu ver aqui. No slide no meu tá dando 12. Tá dando 12, página 12, visitação? Uhum. Então deve ser a 12 mesmo. Porque eu não dá para mexer no meu celular. Isso. Não, você está no slide da apostila, que está sem apostila. Eu estou falando no outro slide. Ah, tá. São os 353 páginas. Qual você acha que é, Pedro? Vocês também vão olhar aqui. Eu vou falar a página. É a página, eu acho que é 73, aqui, apresentação aqui. Só pegar uma cadeirinha de fora aqui. Amém? Vou estar lendo um texto aqui para vocês aqui, ó. Mateus 16, 14 e 16. Dai-lhe vocês mesmos de comer. Aqui é um texto muito conhecido que Jesus estava esperando a atitude dos seus discípulos. Qual a atitude que eles iriam tomar ali naquela situação do povo com fome? E eles chegaram até o mestre, né? E Jesus dá e vocês mesmos de comer. E você vê naquele embate ali que eles ficaram, como o povo está com fome, o que a gente vai fazer, isso e aquilo. E Jesus falou, dai vocês mesmos de comer. Vamos lá. Jesus estava testando os seus discípulos. Jesus estava testando os seus discípulos. A nossa missão de capelania, Romanos, se não me engano, 8:19, é um texto que fala mais ou menos assim, que a criação está ansiosa pela manifestação dos filhos de Deus. Então, a função do capelão e a função de todo cristão, não só do capelão,
E o que o povo espera, ainda mais do povo cristão, é a nossa manifestação, é a nossa atitude. Assim, esse texto é um texto muito específico, porque Jesus está falando, dai-nos nós mesmos de comer. Um povo que está sedento de fome, mas que fome é essa que a gente vai tratar na capelania? Fome espiritual. E seus filhos não se manifestarem para saciar essa fome, quem vai saciar? Então, nossa parte de visitação no hospital, a gente vai estar ali para saciar uma fome vazia, uma carência, uma expectativa. Porque muitas pessoas que estão ali, conforme eu falei na aula passada, tinham uma vida ativa. E do nada, imagina do nada você parar no leito de hospital. Vamos lá. O verdadeiro pastor é aquele que deixa seu rebanho para buscar a ovelha perdida. Esteja ela onde estiver, trazendo para casa, ensinando, curando e salvando. Mas bota aí na apostila de vocês, conceito versus responsabilidade. Conceito da capelania, romantizando, é lindo. Vamos no hospital, vamos falar de Jesus, vamos fazer X responsabilidade. Conceito versus responsabilidade. O conceito da capelania, a gente falando, é lindo. Igual a gente vai lá na casa de repouso, a gente vai e fala do amor de Jesus, mas tem a responsabilidade, tem o compromisso. A ideia aqui do curso de capelania é um curso sério, é um curso de tocar para frente, é um curso de fazer um projeto e esse projeto ser consolidado, não começar e parar. Por que conceito versus responsabilidade? Vou dar um exemplo. Eu quero comprar um carro, vamos lá, um carro caro, vamos dizer assim, um carro de 300 mil. Pô, eu quero comprar esse carro, mas eu tenho o quê? A responsabilidade de pagar aquele carro. Se eu não pagar aquele carro, o que vai acontecer? Eu vou perder o carro. Então, o conceito da capelania, que vocês estão lendo aí, de levar o amor de Cristo, top, mas a gente tem que ter a responsabilidade e o compromisso. Muitas pessoas começam, muitas pessoas se emocionam, muitas pessoas se empolgam, mas no meio do caminho não tem um compromisso. Quer um exemplo? Aqui é um grupo grande. Marcamos, botei lá no grupo, gente, hoje a gente vai no hospital e preciso de tantas pessoas para a gente estar fazendo uma visita. Lógico, tem um imprevisto, mas uma coisa que o homem e a mulher de Deus tem que ter palavra e compromisso. Se está lá no grupo, tem uma escala, você sabe que está escalado para estar lá naquele dia, ainda mais que você, como é que eu vou falar aqui para vocês? Quando a gente está indo no hospital, você já vai estar com esse caderninho, você vai ter um contato com aquela pessoa e aquela pessoa vai estar te esperando. Vai estar esperando. Você assumiu um compromisso de estar, tem um imprevisto. Bem, né? Vamos botar aqui que pode ter um imprevisto. Ah, mas hoje eu não vou poder ir porque eu vou fazer unha. Ah, eu não vou poder ir hoje porque eu tenho um aniversário de fulano. Mas você marcou um compromisso. Então, se a gente não se pautar nesse compromisso, na responsabilidade, não adianta nada. E isso é em tudo na nossa vida. Na nossa vida familiar, na nossa vida profissional e na nossa vida cristã. Compromisso com o horário, compromisso e responsabilidade com as coisas de Deus. Não fazer aqui porque quero uma carteirinha, ou não fazer porque eu estou fazendo um curso de capelania. Não, você está fazendo um curso de capelania realmente para viver o propósito. Porque tem uma galera, estou falando aqui com autoridade, tem uma galera que vai ser impactada através do testemunho de vocês em cada hospital, em cada leito, em cada asilo e futuramente cada presídio. Vai ter pessoas que vão aceitar Jesus através da sua vida. Então essa responsabilidade é fundamental na vida do capelão. Nos dias de hoje, todos estão ocupados e não tem tempo para visitar ninguém. O tempo do ministério de Jesus foi bem mais curto que o nosso e muito mais urgente. Uma de suas prioridades era estar entre o povo em meio à sua necessidade, ouvindo, chorando, alegrando-se, confortando, curando e salvando. Cara, o ministério de Jesus com seus 12 discípulos, quem pode me responder quanto tempo Jesus teve com aqueles 12?
3 anos. Mas Jesus foi top, né? Eu queria ter um professor igual a Jesus. Eu queria estar 3 anos com Jesus. E os 3 anos que Jesus teve com aqueles 12 homens foi intenso. Os 3 anos que Jesus teve com aquele povo ali, e o povo ansiando, curando, e o povo precisando, e o povo perdido, ele foi intenso e ele se entregou. E ele mostrou para os seus discípulos o que ele deveria fazer. E isso está na palavra de Deus, está na Bíblia. E por que hoje o mesmo ensinamento que Jesus deu para aqueles discípulos se encontra onde? Na Bíblia. E por que hoje a gente não quer viver essa intensidade que os 12 viveram com Jesus, aqueles 70 que acompanharam, aquela multidão que acompanharam? Jesus quer colocar isso novamente no nosso coração, essa sede. Eu sei, gente, que nem todo mundo é igual, nem todo mundo vai ter a mesma vontade, a mesma gana para ganhar vida, a mesma vontade para falar de Jesus, para levar a palavra, não importa para 3, 4 pessoas, para se deslocar, se é uma pessoa que precisa ouvir de Jesus no leito do hospital, vai se disponibilizar, mas Jesus quer que isso queime no coração de cada um de vocês. O principal objetivo desse curso é trazer esse despertar no coração de cada um, esse desejo. Nem todo mundo, estava conversando, nem todo mundo vai ser pastor, nem todo mundo vai ser, não, mas esse desejo de alma, de falar de Jesus, tem que estar no coração de todo mundo. De levar e falar. E Jesus, onde ele passava, ele falava, curava, libertava e mostrava seus dons. É assim que tem que fazer, é assim que devemos proceder. E avançava, amém? Em nome de Jesus, eu creio que até no final do curso nosso coração vai estar queimando. E a gente vai querer o quanto antes ganhar almas para Jesus, levar a salvação no leito de hospital, em um presídio, em uma escola. Vocês dois são líderes de jovem, instruindo os seus jovens quando a gente entrar na capelania escolar, instruindo os jovens como se postar dentro de um colégio, trazendo o jovem para perto, para Cristo. Testemunho, breve, para não fugir muito da aula, no evangelismo, uma menina, 19 anos, 19, 17, não lembro o nome, que eu sou horrível para lembrar o nome. E ela não era cristã, ela era do centro de macumba. E quando eu olhei o braço dela, todo cortado, você vê que a juventude faz isso, né? Mas todo cortado, eu falei, o que é isso? Isso não é do seu centro de macumba. Porque o centro de macumba eles cortam aqui, se eu não me engano. E o braço dela estava todo navalhado aqui, todo. Eu falei, repreenda o espírito da morte da sua vida agora em nome de Jesus. Você não precisa provar nada para ninguém tirar a sua vida, não. E na capelania escolar, o jovem, ele vai conseguir, pela língua que ele fala do jovem, trazer o jovem para perto e entender o propósito. Se for alguma coisa muito séria, ele vai ter que passar para o diretor e para o responsável. Mas, a princípio, ele tem que ganhar a confiança daquele jovem e ele, com a experiência que ele vai adquirir, tentar resolver aquela situação e mostrar o caminho de Deus para aquele jovem. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vamos lá. A visitação foi o método de Jesus. Ele saiu do seu reino, de sua glória, para visitar a humanidade. Visitou lares, visitou pessoas pelo caminho e também enviou seus discípulos para visitar. Isso é top demais. Deus, soberano, saiu do céu, desceu à terra, em prol dos nossos pecados. E fez o quê? Lidou com pessoas, como humano, visitou, falou, amou, abraçou, viveu intensamente. Ele mesmo sendo Deus, na terra ele viveu intensamente o propósito que ele foi incumbido de levar a salvação, de mostrar que ele era o caminho, a verdade e a vida. Vamos lá. Quem pode estar lendo em Filipenses 2,7? Rapidamente. Estou na página 13. Antes despojou-se de si mesmo, tornando-se forma de servo, feito semelhante aos homens. A função do capelão é ser servo, é servir, deixar a vaidade de lado. É o que eu falei, é o compromisso, é a... Vocês pensam que a vida de um pastor é fácil, sim ou não? Não. Não tem que ter amor?
A chave da capelania é o amor. Se você tiver o amor no seu coração, você vai e vai fazer, você não vai se entristecer e você vai, porque quem vai te recompensar é Cristo. Quem vai te recompensar sempre vai ser Cristo. A grande frustração que as pessoas têm aqui na Terra, porque eles estão querendo recompensa de homem, vai se frustrar. A recompensa que a gente tem que estar lá em Cristo. Então, quando a gente está fazendo alguma coisa para Jesus, a recompensa é dele. E se essa recompensa não vier aqui na Terra, porque muitas pessoas se frustram, porque eu postei até no meu status hoje, quem viu deve ter reparado a diferença. Tem gente que acha que estou fazendo isso, e aqui o pregador, ele falou assim mesmo, aquilo que Jesus te mostrou, que não sei o que, e você vai alcançar, mais ou menos isso. Depois você vê meu status antes de sair. Aí vem um outro pregador e fala, não, o evangelho é você sangrar. O evangelho, muitas das vezes, você vai ter que abrir mão do seu direito. O evangelho, ele cita uma parte importante, que o evangelho está de um jeito, tão banalizando tanto o evangelho, que hoje o evangelho está sendo uma troca, uma barganha. E o evangelho não é isso. O evangelho vai ser sempre amor, vai ser sempre renúncia, vai ser sempre se gastar em prol de uma vida, em prol de uma outra pessoa. Quando a gente começar a visita prática no hospital, no leito, você com seu caderninho, você vai pegar, vai anotar o nome daquela pessoa e você vai orar pelaquela pessoa. Você vai formar aquela pessoa, vai adotar aquela pessoa para você, você vai ser responsável de estar orando pelaquela pessoa, perguntando como ela está, perguntando o parente, fazer um levantamento mesmo daquela pessoa. Consolidando aquela pessoa, não importa se ela é cristã, não importa qual a religião dela, mas você vai adotar aquela pessoa. No final você vai ver o resultado. Vamos lá. E ele abriu mão. Então o que a gente tem que ter? O capelão tem que ter, e não só o capelão, todo homem de Deus. Ele tem que ter fome pela palavra. Anota aí, fome pela palavra. Porque quando a gente tem fome pela palavra, a fome pela palavra, ela sabe o que ela faz dentro da gente? Ela fortalece a nossa fé. Se a gente não tiver fome e sede pela palavra, a gente vai ter uma fé vacilante. Você vê os grandes homens de Deus aí, eles tinham que fome pela palavra. Eles tinham tempos de intimidade, de oração com Deus. Não era aquela oração, Pai, tu sabe, meu dia foi cansativo, obrigado, amém, não. Eles gastavam tempo de oração. Eles tinham fome pela palavra, pela leitura. Eles meditavam na palavra e a revelação vinha. E aquilo, consequentemente, sabe o que fazia na vida deles? Amadurecia a fé. Um cristão com a fé madura, ele não vai parar no primeiro obstáculo. Por que eu estou falando isso? Um capelão com a fé madura, ele não vai parar no primeiro não. Não quero, não precisa entrar. Não quero aqui não precisa falar de Jesus aqui não. Agora, quando você tem a sua fé madura e o Espírito Santo que cada um de vocês carrega, vocês vão insistir e vai conseguir. Amém? Amém. Vamos lá. O ministério da visitação tem como objetivo levar conforto em hora de aflição e transmitir ensino bíblico a fim de que cada pessoa que passe pelo hospital tenha um encontro pessoal com Jesus. Cada pessoa que passa pelo hospital, anota aí, enfermeiro, médico, faxineiro, parente de interno, quem for, a função do capelão ali, por ele carregar a presença de Cristo, ele vai impactar na vida de todo mundo, não só de quem estiver interno não. Então, quando Jesus, eu falei aqui de Jesus, quando Jesus passava, ele não impactava a vida de todo mundo? As pessoas não eram tocadas? O cego Bartimeu, quando viu Jesus falar que Jesus estava passando, ele falou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O pastor, para de falar, ele não vai te escutar não. Aí que ele falava mais alto, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ao ponto de Jesus chegar, o que eu te faço? Aí aquele homem com muita sabedoria, e isso é uma frase que eu faço para cada um de vocês. O que vocês dentro da capelania quer que Jesus faça na vida de vocês? Responda isso dentro do coração de vocês. Eu respondi isso dentro do meu coração. Eu respondi, Pai, que minha vida seja gasta para falar do seu amor e outras pessoas sejam impactadas.
Aquele homem, a necessidade dele era ser curado, era voltar a enxergar, ele era cego. Num certo momento da minha caminhada, eu pensava assim, eu quero ser curado, porque eu tenho problema de saúde. Alguns aqui sabem, mas eu já mudei. A minha petição para Deus já não é ser curado, porque eu sei que Ele vai me curar, eu sei que eu já estou curado, eu sei que eu vou continuar fazendo a obra dele. A minha petição para Ele é que eu continue falando do amor dele com a simplicidade, vidas sendo alcançadas. Isso é mais gratificante, porque Ele, para Ele me curar, é fácil. Enquanto outras pessoas podem ser impactadas através da minha vida levando o amor dele no leito de hospital. Eu fiquei no leito, você sabe que ia ficar indo em um hospital todo dia, seu braço todo roxo, e ficar lá fazendo medicação e não sabe o que vai acontecer. Eu passei por isso. E teve um dia que eu estava lá, entrou uma senhora e aquilo me marcou muito. E aquela senhora, tadinha, ela já não aguentava mais, que furava um tanto o braço dela, furava, eu não quero ficar internada. Ela falando para a enfermeira, calma minha filha, você não vai ficar internada. Aí chegou a médica, ó, não tem jeito, a gente vai ter que te internar para fazer um acesso profundo. Aí eu virei para a enfermeira, não faz isso não, eu posso orar aqui? Aí a senhora, não pode, vamos orar aqui. Oramos, terminamos a oração, tenta lá, pega o braço dela. Aí foi, furou e pegou. E a lágrima daquela senhora correu. Obrigado, meu filho. Porque ficar no hospital, gente, é muito ruim. Aquela senhora já estava com o braço todo roxo. E acesso profundo, quem é da área da saúde, é aqui, não é aqui no pescoço? Pode ser na cabeça. E você tem que ficar internado. Ela não queria. E oramos, e aquela enfermeira, caramba, impactou. Olha só, naquela sala ali, tinha uma enfermeira que era cristã, tinha uma enfermeira que era macumbeira e tinha uma que não tinha religião. Aquela oração que foi feita ali impactou na vida das três, porque o que é a fé, gente? É a fé. Pedro, queria ressaltar também que, no caso, se nós estamos estudando, né, capelania, estamos passando esse processo aqui para o bem de Deus, mas vale ressaltar que a capelania também ela vai ser usada em todas as áreas da nossa vida, não somente no hospital. Isso aí. Assim, no trabalho, você falou, né, da parte do fortalecimento na palavra. Acredito que nós, como cristãos, temos que estar preparados para tudo. Entendeu? Uma coisa que queria ressaltar. Não, porque no decorrer da nossa vida a gente vai ter várias circunstâncias no trabalho. E se você não tiver fome da palavra, se você não comer, você não vai morrer. Se você não se alimentar, é a mesma coisa. Se você não se alimentar da palavra, você vai morrer. Mas é uma morte espiritual. Então a gente tem que ter fome na palavra. Tem que ter o costume de estar meditando na palavra. Tem que ter o costume. E a revelação vem. Quando você abre a Bíblia com a intenção de realmente conversar com seu pai, a revelação vem. A revelação vem. E tem leitura da Bíblia, quem não tem sono, tem no celular, bota para escutar. A Bíblia, essas que baixam no celular, é áudio, vocês escutam o texto. Não é Cid Moreira, tinha Cid Moreira, não é essa não. Vamos lá. Página 14. Amém? Compartilhe o amor de Deus através da palavra ou gestos. Através da palavra ou gesto. Não adianta eu chegar no leito de hospital com a minha cara amarrada. Tudo bom? Meu nome é Pedro, eu vim aqui para orar, posso orar por você? Não. Você tem que chegar, tem que ser simpático, tem que ser gentil, cordial. O gesto diz muito. Um sorriso diz muito. Não, voltando a falar, não vai por obrigação. Está com alguma dificuldade? Vai ter um grupo? Hoje não tem, tá? Eu entendo, mas se você for, é um sorriso no rosto, é um amor. Verdade. Gente, quantas as vezes, aqui todo mundo é adulto, maduro, imagina, vou dar um exemplo do pastor, quantas vezes alguns pastores, ou até nosso pastor, falou do amor de Cristo e teve algum problema. Isso é normal, porque somos humanos, e a gente tem que saber avançar. Imagina, eu tenho um problema em casa, com meu filho, com a minha esposa, eu vou levar Jesus e aquilo ali vai me travar. Você tem que superar aquilo ali, você tem que entender. Primeiramente, você tem que resolver seu problema.
porque aquilo não pode abalar a sua parte espiritual. Você tem que ter essa maturidade, entendeu? Ah, lógico, doente, resfriado, você não vai entrar no hospital porque nem deve. Porque, primeiramente, o que eu falei na primeira aula, se você tiver que usar máscara, você vai ter que usar, se vai ter que usar luva, você vai ter que usar. Depois vê a primeira aula que isso está gravado. Então você tem que superar e sempre avançar. Então o gesto fala muito. Você chegar com um sorriso no rosto de uma pessoa que está ranzinza. Um exemplo que falou lá, que orou pela mulher, mas você era muito simpático, parece que a cara da mulher não tinha um sorriso, o pastor falando. Mas você é simpático, mas você tem que ser simpático, você tem que levar o sorriso no rosto. Amém? Às vezes basta ficar ao lado de um enfermo com bastantes dores, apenas segurando na mão. Para tanto, é preciso estar sensível às oportunidades que surgirem. Faça uma preparação. Isso aqui é top, anota aí. Ó. Antes de você ir para um leito de hospital, antes de você ir para um presídio, antes de você ir para faça uma... Que preparação é essa? Falei, fome da palavra, leitura da palavra. Consequentemente, quando a gente tem fome da palavra, leitura da palavra, acontece o que? Amadurece o quê? A nossa fé. Então, quando a gente faz um jejum é para quê? É para ficar com cara de quem ficou com fome? Ah, eu fiz jejum, estou com essa cara aqui porque eu estou com fome. Não, o jejum é para fortalecer seu espírito. E quando você faz um jejum sabendo que você vai estar lá, naquele lugar, para cumprir um propósito, fortalecendo o seu espírito, você não vai estar triste, você não vai estar cansado, você vai estar bem mais disposto. Porque quando você faz o jejum, você se prepara, você vai fazer as coisas certas. Infelizmente, o que acontece, porque muitas coisas começam e não terminam, sabe por quê? Porque é feita de qualquer jeito. Não devemos fazer as coisas de qualquer jeito. Se eu vou lá no hospital, reservo uma refeição. Cabe mais um, pega uma cadeira ali. Boa noite. Mais dois, na verdade, né? Na época eu trabalhava no hospital, vou ali pegar a cadeira. Teve uma paciente que estava inconsciente, né? Aí o médico não sabia o que tinha acontecido lá de manhã na rua com o paciente. Aí eu e minha amiga começamos a orar por ela. Aí o médico falou, obrigada, porque eu abri só que a gente não preparava, não tinha jejum, não tinha nada, aí nós botamos a palavra para orar. Ela começou a bater na cama, começou a ter uma dor, aí eu falei, para, tá quentinho, para. Ela começou o corpo dela tremendo todo. E ela estava indo. Era espiritual. Depois ela saiu, descobriu, ela era evangélica, ela estava na rua, a tia dela contou, e assim, fizeram exame nela, cadê o dela? Não fez nada. E a gente tem que ter esse discernimento, que eu falei na primeira aula. Vai ter leitos que a gente vai entrar, que pessoas vão estar ali com enfermidade realmente física, enfermidade na alma, enfermidade espiritual. Aí eu expliquei, médico trata enfermidade do corpo, aí parte espiritual, por isso que eu falei, de que os cursos, quem lembra aí que eu anotei, né, batalha espiritual, né, vê, anota aí o que eu falei. Intercessão, batalha espiritual, isso aí, é um curso que a gente tem que implementar no nosso curso de capelania. Nas mulheres, como é que se fala, escola de Débora, vai ter batalha espiritual, não é isso? Sim. Vai ter esses cursos. Mas procure fazer um curso de aconselhamento e o outro, o que eu falei foi? Comunicação. Porque a comunicação é chave. Saber falar é top demais, gente. Saber se comunicar. Algum lugar que você recomenda? Faça. Conforme eu falei com vocês, eu vou ver se a gente consegue fazer esses cursos, todos esses cursos aqui. Menos batalha espiritual, que vai ser com nossos pastores, mas esse de comunicação vai ter uma pessoa específica que já tem esse treinamento para estar dando esse curso aqui para a gente, e 0,800, para ninguém ter gasto com nada. Amém? Que não são batalha espiritual, comunicação e aconselhamento. Esses de intercessão e batalha espiritual, nossos pastores certamente vai dar. Você tem esse curso. A gente chegou a fazer esse curso, não chegou, Ana Paula, aqui? Chegou a fazer uma aula. Começou, não começou, César?
Mas vamos aprofundar porque isso é fundamental, porque quando a gente chega no leito do hospital, a gente tem que saber discernir isso aí. Comunicação, exceção, batalha espiritual e aconselhamento. Isso aí, vamos lá. Então tem que fazer o que antes de ir para o hospital, antes de falar no amor de Jesus, temos que fazer o que? Nos preparar. E o que temos que fazer? Jejum, separa uma refeição, um café, mas tira aquilo realmente que te... Se você gosta muito de um café, tira o café. Se é o almoço, tira realmente o almoço. Porque, um exemplo, tem gente que quero fazer jejum de café. Sabe que hora o cara quer acordar? 11h30. Almoço 1h. Que jejum que ele fez? Não, estou falando sério. Tem que ter discernimento. A gente engana qualquer um, mas Deus ninguém engana. Conforme eu falei. Tem um linguajar que fala assim mesmo: quem não é visto não é lembrado. Isso caiu por terra. A gente é sempre visto pelas nossas coisas boas e pelas nossas coisas ruins. Jesus vê tudo. Um cara que eu sou apaixonado na Bíblia, eu topo a história de Davi. Eu falei aqui com vocês, né? Dei um exemplo, né? Quem viu Davi matar o urso e o leão? Só Deus. Quem viu Ananias e Safira lá, muquiranando lá com a venda das terras? Foi Deus, que quando eles chegaram lá na igreja, os homens de Deus testificou logo o quê? O Espírito, não adianta, não esconde de ninguém. Outro texto, que é top demais, quando Geazi vai lá pegar as moedas de Naamã, o dinheiro de Naamã, que o profeta falou, não precisa nada não, a gente fez, te curou, tá de boa, vai em paz, não precisa pagar não. Geazi vai lá, não, precisa de um dinheiro, tá difícil as coisas. O que o profeta falou com ele? Geazi, você não precisa falar nada não, porque eu estava lá com você, espírito, e vi tudo. Vocês conhecem essa passagem? Eliseu conhece essa passagem, não conhece? Então nada fica escondido, gente. Tá entendendo? Vamos lá para não fugir, que isso aqui não é pregação não, isso aqui é carteira minha. Vamos lá. Requisitos básicos do visitador. É igual para Elizabeth Ellington. Quem pode ler esse texto aí para mim, por favor? Está em negrito. Requisitos do visitador. Ele nos mandou um telegrama com uma chave de livros, com uma chuva de livros sobre a evangelização, com 1 milhão de adesivos dizendo: sorria, Jesus ama você. Ele mandou um homem, seu filho, para transmitir a mensagem. Sua estratégia não mudou. Ele ainda envia homens e mulheres antes de usar folhetos e técnicas para mudar o mundo. Top demais. Entrega um papelzinho muito vazio, gente. Por isso que eu estou falando, evangelismo, capelania, não é só entregar um papelzinho, não. Lê de novo, quando Deus fez para nos salvar, o que ele fez? Lê de novo aí, Ana, para você ver, entenda. Olha a profundidade desse texto. Ele não nos mandou um telegrama ou uma chuva de livros sobre evangelização, com 1 milhão de adesivos dizendo: sorria, Jesus ama você. Ele mandou um homem, seu filho, para transmitir a mensagem. Sua estratégia não mudou. Ele ainda envia homens e mulheres antes de usar folhetos e técnicas para mudar o mundo. Para nos salvar, ele deu o seu melhor. E para salvar a humanidade, ele não vai mandar panfleto, fase, colada de carro, não. Ele vai enviar eu e você. Ele poderia muito bem pegar uma milícia de anjo para evangelizar, seria mais fácil, mas ele confia em cada um de vocês aqui para falar do amor de Cristo. Seria muito fácil, ele resolveria essa questão da salvação muito fácil. Eu vou mandar anjos, eles vão reconhecer a autoridade do anjo e vai ser mais fácil, vai querer. Mas não, ele confia em Pedro, falho, pecador. Ele confia em Leandro, falho, pecador. Ele confia em Léo, falho, pecador. Sabe por quê? Carregamos a essência dele. Quando ele fala que somos a imagem e semelhança dele, realmente somos essa imagem e semelhança dele em amor, em poder falar desse evangelho. Então ele incumbiu cada um de vocês aqui para falar do amor de Cristo. Cada um de vocês aqui para entrar no leito do hospital, para entrar no presídio e ver pessoas transformadas. A maior coisa que a gente pode levar desse evangelho não é ouro nem prata. É ver vidas sendo transformadas, pessoas sendo salvas. É ver traficante lá que a gente orou, largar o tráfico de droga e realmente estar posicionado, vivendo o que Cristo quer para a vida dele. É ver pessoas voltando a sonhar. Ele acompanhou, ele viu. O rapaz, o que você quer ser jogador de... O que está te impedindo de reconstruir, realizar seu sonho? Você pode. Então, quando a gente transmite o amor, a gente transmite esperança. Quando a gente está no leito do hospital, a gente não vai dar um diagnóstico, a gente não vai falar, mas a gente
só em transmitir esperança, aquilo fortalece muito a vida daquela pessoa. Vamos lá. Então, nisso aqui, vamos lá, ao aproximar do paciente, precisamos estar preparados, pois, do contrário, seremos candidatos a sofrer um desmaio ou ocupar a maca mais próxima para que tal não aconteça. O visitador hospitalar precisa ter alguns requisitos. Você vai chegar para visitar alguém lá, que está com a cabeça quebrada. Quando você vê aquilo ali, pode botar outra maca, quem vê sangue vai cair. Então você tem que ter um discernimento, tem que ter um preparo. Mas você não vai visitar, então como é que funciona? Você não vai visitar alguém que está nessa situação. Por isso que você tem que ter um preparo, você vai saber. Entendeu? Porque... Leandro não pode ver da injeção. Não posso tomar injeção, mas o restante... O Arthur, tadinho, Arthur. Tá dizendo tudo. Vamos lá. Onde eu parei, gente? O que se propõe a visitar enfermos deve cultivar algumas habilidades em sua vida para que atinja o alvo na visitação e suas palavras sejam acompanhadas de um testemunho poderoso e convincente. É o que eu falei. O testemunho de vida que a gente vai dar muitas das vezes, a Bíblia que a pessoa vai ler, vai ter muita oportunidade de ler, é o seu testemunho de vida. É o que Jesus fez na sua vida. Tem muitas pessoas que não vai ter tempo de ler a Bíblia não, gente. Mas o testemunho de vida que você vai dar através dela, através do que Jesus fez na sua vida, vai impactar muito a vida daquela pessoa. Amém? Vamos lá. Ter uma experiência pessoal de conversão a Jesus. As pessoas não querem ouvir belos sermão, mas histórias reais de pessoas que tiveram suas vidas transformadas por Jesus. É o que eu falei. A pessoa não quer chegar lá no leito do hospital, você fala de um lindo texto da Bíblia, pega e tal, e trabalha que a pessoa quer escutar o quê? Testemunho de vida, de mudança de vida, de caráter. Pô, a palavra fala, aquele que rouba não rouba mais. Quando você escuta um testemunho impactante, quando você chega no leito do hospital, e pode ser o seu testemunho de vida mesmo que Deus fez na sua vida, aquilo vai impactar. Então a gente tem que estar preparado, tem que ter isso. Vamos lá. Ser impelido pelo amor de Jesus. Quem pode estar lendo aí Romanos 5, verso 5? E a esperança não confunde, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo e cuidado. Amém. O amor foi derramado pelo quê? Pelo Espírito Santo que foi dado a quem? Foi dado a quem? A você, a você, a você, a você. Então, aonde você entrar, é que eu falei ontem, a gente falou ontem lá com o Nel, a gente carrega a presença do Espírito Santo, gente. Então, automaticamente, pela carregar aquela presença daquele Espírito Santo, só em entrar naquele leito de hospital, alguma coisa vai acontecer ali. Lógico, vocês têm que ter ciência que a vontade de Deus é soberana. A gente está fazendo um trabalho de capelania ali para levar salvação. Quando eu comecei nesse ramo de capelania, de visitar o hospital, eu queria que todos saíssem dali curados. Eu queria que todos saíssem dali e fossem para casa, todo mundo saísse do hospital. Mas não é minha vontade, é a vontade de Deus. E qual a vontade de Deus que quer que eu faça? Que eu fale de Jesus e aquela pessoa venha se converter e carimbar seu passaporte e ser salvo. Qual é mais importante, ser curado ou ser salvo? Estão entendendo? A salvação vai ser sempre mais importante. Vamos lá. Onde eu parei? Hoje em dia a palavra amor tem sido usada para expressar paixões carnais e passageiras. Mas o amor de Deus é tão intenso que se deu a nós através de seu Filho Jesus para nos reconciliar com Ele mesmo. O amor de Deus nos torna servo e influir constante na vida do crente. O amor real se traduz em interesse, cuidar e solitude. E ir ao encontro
do cansado, abatido, oprimido, ferido, e com amor apresentar Jesus, a maior expressão de amor de Deus. É o que eu falei, a gente tem que ir. Se fosse pela vontade, pela nossa vontade, sério mesmo, a gente não iria. Mas sabe quem coloca essa vontade no nosso coração? Sabe quem fortalece essa nossa fé no nosso coração? É o próprio Deus. Porque se fosse por nós mesmos, a gente não faria nada disso não. É Ele que fortalece nossa fé, é Ele que coloca isso no nosso coração, é Ele que nos dá essa vontade. Amém? Vamos lá. Ter sabedoria e humildade para saber que você não é melhor que ninguém. Isso aqui é fundamental. Você não é melhor do que aquela pessoa que está presa, você não é melhor do que aquela pessoa que está no leito do hospital. Você tem que ter sabedoria. E essa é fundamental, você ter esse feedback de sabedoria. Porque tem muitas pessoas que chegam e se acham melhor do que outra pessoa. Você está entendendo? Então, temos que ter essa sabedoria. O que havia no mundo para que Deus o amasse? O que havia em você, em mim, para que Deus nos amasse? Brian descreve no seu livro, O Peregrino. A sua primeira ilusória conversão julgava não haver ninguém na Inglaterra que agradasse mais a Deus do que eu. Às vezes sentimos tão importante por pertencermos a determinado grupo familiar, sociedade, igreja, etc., que esquecemos de sermos pecadores miseráveis como qualquer outro. Tudo que somos e temos nos foi dado por Deus em sua graça. Então não somos nada se não fosse a graça de Deus. Amém? Amém. Vamos lá? A única diferença entre nós e os outros é que não somos mais pecadores, perdidos, mas sim achados, comprados e perdoados pelo Senhor Jesus. 4. Ser a boa nova. O cristão deve ser a boas novas antes de compartilhar as boas novas. A palavra do Evangelho deve ser encarnada antes de ser verbalizada. O Evangelho é a boa nova de que Jesus Cristo resolve o problema do pecado do homem e lhe oferece o potencial de uma vida mudada. Uma vida na qual os recursos do próprio Deus estão disponíveis para a sua transformação. Querendo ou não, as Escrituras nos chamam de cartas vivas, lidas como um livro por todos os homens. Somos literalmente tradutores da Bíblia para os não cristãos. É o que eu falei, somos carta viva. A mudança que Deus fez na vida de Ana Paula e de Jonas é carta viva. Muitos parentes de vocês, quando vocês mudaram, foram para Jesus, ficaram impactados, não ficaram? Vocês foram carta viva para eles. Para minha família, para minha mãe, lá para minha irmã. Pedro vivia bêbado na rua, aprontando. Saiu. Quando eu chego lá, de vez em quando eu faço culto lá na casa da minha mãe de 15 dias. Não vai um amigo meu do tempo que eu bebia. Não foi nenhum, não. Ainda não foi. Passa lá, mas não foi, não foi. Vamos lá. Ter a motivação certa. Ter a motivação certa. Sentir piedade, curiosidade para ver doenças graves ou como as pessoas morrem, é ter uma história sensacional para contar. Cumprir o dever como cristão ou aumentar o número de visitas no meu relatório. Nenhuma desta motivação capacita uma pessoa para o ministério entre os enfermos. O ministério tríplice de Jesus foi assim, olha o ministério tríplice de Jesus, anota aí, ó. Bota assim, o ministério tríplice de Jesus. Ensinar, bota assim, o ministério tríplice de Jesus e faz 3 ramificações. Ele ensinava, ele pregava e ele curava.
Ministério tríplice de Jesus. Ele ensinava, ele pregava e ele curava. Então a gente tem que ter essa convicção no nosso coração. Quem acredita que somos capazes ainda de curar enfermo? Crê? Eu creio. Você crê? Eu creio. Eu creio. Já viu vários enfermos ser curados. Mas vai ter momento que você vai chegar no leito e você vai fazer o quê? Ensinar. Você não vai curar. Vai ter momento que você vai o quê? Realmente vai... Essa parte de pregar a palavra aqui vai ser fundamental, porque eu falei, através do seu testemunho de vida, no momento certo você chega e prega a palavra, traz um texto e prega a palavra e gente, é tão lindo quando você vê a pessoa sendo receptiva à palavra, e se interessando e querendo saber mais, e você, mas realmente você teve só motivo, e sim, quem mudou a minha vida foi Jesus, e ele mudou a minha vida, sabe para quê? Para o nome dele ser glorificado, que ele cresça e que eu diminua. Se a gente entender isso na nossa caminhada, que ele tem que ser glorificado e a gente vem a diminuir, as coisas ficam mais fáceis aqui na terra. Infelizmente, muitas das vezes a gente começa engrandecendo o nome de Jesus. Logo na caminhada a gente faz o quê? Engrandece o nosso nome, que é diminuir o nome de Jesus. Porque as coisas se tornam mais importantes do que Jesus. A partir do momento que você colocar as coisas mais importantes do que Jesus, as coisas vão começar a dar errado no seu ministério. Jesus tem que ser sempre mais importante na nossa caminhada. Não importa o que você estiver passando, Jesus tem que ser prioridade, ser mais importante. Amém? Amém. Vamos lá para a gente não tomar muito tempo para acabar 9 horas em ponto. Ter um alvo na visitação. É o que eu falei logo cedo aqui para vocês. Você tem uma pessoa, você vai ter um alvo, vai ter um objetivo, você não pode perder seu foco. Seu foco está ali é para quê? É para levar o amor de Cristo com quem está no leito do hospital, é para quem está trabalhando no hospital, é para o paciente do hospital. Você não está ali para falar, pô, você viu aí como é que o Flamengo amassou o Vasco? Você não está ali para fazer isso. Pô, você está vendo? Pô, prenderam o Bolsonaro, prenderam o Lula. Não. Você está ali para falar de Jesus. Não perde o foco. Amém? É importante lembrarmos que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Portanto, o alvo deve ser de compartilhar o amor de Deus. Isso aqui eu vejo, isso aqui há pouco tempo eu entrei em guerra, gente. Por que eu entrei em guerra? Todos sabem que nem todo mundo vai ser salvo, sabe disso, não sabe? Sabe essa maturidade? Imagine o próprio Deus que nos criou sabendo que nem todos vão ser salvos. Imagine, ele manda o seu filho para nos salvar. E muitos não vão ser salvos porque não querem a salvação. Porque Deus não vai se meter nessa história, não. Ele não vai empurrar a goela dentro, igual quando a gente é criança, você tem que comer, senão você vai morrer. Imagine o coração do Pai, porque Deus é soberano, mas ele se entristece vendo, porque ele não criou ninguém para ir para o inferno, gente. Mas por escolha nossa, a gente escolheu o pecado. Mas vem Jesus, é top demais, não é? Vem Jesus e nos dá acesso à salvação, nos dá acesso a ser chamado de filho, todo sujo, cheio de pecado, ele vem, nos lava e nos permite a salvação. Aí esses dias eu estava em guerra, porque a palavra fala, né, onde tiver 2 no campo, né, um vai e outro fica, e nem todo mundo vai ser salvo. E nem todo mundo, por que eu estou falando isso? Nem todo mundo que você for no leito de hospital realmente vai querer Jesus. E você sabe que aquela pessoa vai morrer e não tem Jesus. E aí? Para onde vai a alma daquela pessoa? E eu fiquei em guerra, eu falei, meu Deus, porque Deus não quer perder nenhum. Mas a vontade dele é de salvar todo mundo. Mas você não pode empurrar a goela dentro. A pessoa tem que querer. Tem que querer. E eu estava em guerra, falei, Deus, como é que pode, Deus? Muitas pessoas, muitas almas, porque quando a gente fala em eternidade,
Eternidade é eternidade. Eternidade é complicado. Ou no céu é tranquilo. Agora, eternidade no inferno. Vamos lá. Cultivar uma personalidade agradável, amável e cativante. Cultivar o quê? Uma personalidade agradável, amável e cativante. Então, você tem que se adequar nisso aí. Cultivar uma personalidade agradável, amável e cativante. Tem pessoas que, eu sou assim, pessoa desse jeito, e não vou mudar. Não é assim, vamos lá. A personalidade cristã é um reflexo da personalidade de Cristo. Se nossa personalidade não refletir a personalidade de Cristo, não atrairá outros a Cristo. Ela é cultivada no laboratório da intimidade com Deus. John, que? Ele mesmo. Então a gente tem que ter 8. Vamos lá para me adiantar para a gente terminar. Hoje eu vou parar aqui na página 16, tá bom, gente? Está terminando o horário. Ser paciente. Disposição para desenvolver sua paciência junto ao enfermo enquanto escuta com atenção e esperando com amor em seu silêncio em momentos de dor. É querer estar ali. Você ser paciente, escutar, não, porque eu era muito assim, impaciente. Era? E a Ana Paula está falando com o John ali em Costa. O que houve, Ana Paula? Fala, Ana Paula. Ela queria falar, ela escreveu para John e eu me conseguiria dar com uma vista só, tá? Como é, para não perder o foco. Disposição para desenvolver sua paciência junto ao enfermo enquanto escuta com atenção, esperando com amor em seus silêncios e momentos de dor. Isso é muito forte, gente. Uma pessoa que está sofrendo, ela vai estar inquieta. Você já chegou no leito de hospital e a pessoa ali terminal? Eu já vivi isso. Pastor e a pastora viveu isso há pouco tempo com a nossa irmã Angélica. Eu vivi isso com o irmão de Fabielle. Um dia eu fiz a visita, no outro ele internou e morreu. Mas no dia que a gente fez a visita, né, Anderson foi comigo. Ele já estava ali terminal. Ele não conseguia respirar. Ele falava e os médicos, não é que os médicos não falaram para ele, os médicos de plano de saúde, eles botaram ele para casa para morrer, tirar daquele hospital, né, Anderson, para morrer em outro lugar, para não dar despesa, nada ali. É complicado. Vamos lá. 9. Ter excelente autocontrole das suas emoções e não se impressionar com o aspecto físico do enfermo. O que é isso? Você vai ver gente todo quebrado ali. Então você tem que ter um controle emocional. Que eu falei, eu particularmente, hoje, eu não estou preparado para entrar numa parte de câncer de criança. Eu falo, não estou. Porque aquilo ali vai acabar comigo. Eu posso ali falar de amor, liberar uma oração, mas eu vou sair dali destruído. Não estou preparado. Eu falo para vocês com convicção, porque vou me preparar, eu posso ir, posso falar, mas eu sei que eu vou sair dali e pronto, chorando. Porque vão ter que me segurar, porque eu vou querer liberar cura e falar de que curar e tem que fazer isso e aquilo, e não é assim. Vocês estão entendendo? Então a gente tem que ter controle emocional. Vou antecipar aqui assim, ó. Gozar de boa saúde física e psicológica. Isso aqui tem que melhorar. E o psicológico também. Ter habilidade para se Pedro, Oi. fazer psicanálise é uma boa, né? Para auxiliar. Top. Ajuda muito. Psicanálise está na moda, né? Tem muita gente já está fazendo psicanálise, né? Não, mas eu falei por causa do que você falou de ser
ter psicológico. Isso aí. E psicanálise vai te entender muito, porque o gesto da pessoa ali, você lê, você entende muita coisa, entendeu? E a psicanálise ajuda muito nisso. O comportamento, a psicanálise estuda o comportamento da pessoa, não é isso? Linguagem corporal. Isso aí. Tem psicanálise aqui, alguém aqui? Vamos lá. Ter habilidade para comunicar-se. David tem, mas ela não tá aqui, né? Ela não É. tem, Comunicação não verbal é o primeiro lugar. É importante tomarmos consciência de que a comunicação não expressa unicamente pelas nossas palavras que faladas ou escritas. Todo o nosso corpo fala. E a isso chamamos de comunicação não verbal, conforme o que aqui? Adágio popular. As suas ações falam mais alto do que suas palavras. Eu gosto de falar muito isso. Falar até papagaio fala. Mas as suas ações vão dizer muito mais do que as suas palavras. É a mesma coisa que eu falo, Felipe, eu vou na sua casa. Falei que vou na casa de Felipe, não fui. Agora, eu ir na casa de Felipe, eu tive a ação de ir, entendeu? Falar de Jesus, que Jesus fez isso, agora você mostrar na prática, na sua vida, o que Jesus fez, é diferente só de você falar. Entendeu? Não é você vestir um personagem, é você realmente ser real. Porque muitas das vezes as pessoas vestem um personagem e quer interpretar, mas na verdade não é aquilo, não é aquilo. Vamos pular para a página 18. Ter um humor estável. Anota aí. Temos que aprender a concordar e a discordar. Isso aí é para a nossa vida toda. Aprender a concordar e a discordar. Por que isso? Nem sempre a gente vai concordar e nem sempre a gente vai discordar. A gente tem que ter um discernimento para trabalhar nessa linha aí. Quando for necessário concordar, você vai concordar. Quando é preciso discordar, você vai ter que discordar. Então, quando você chegar em um lugar e está falando com um paciente, mesmo que você está ali falando do amor de Cristo, você vê que ela está falando um negócio, você, para conduzir aquela conversa, você vai ter que sabedoria e vai ter que discordar dela. Você vai estar ali para quê? Para levar a salvação. Você vai discordar, não, minha filha, não é bem desse jeito. Entendeu? Então você vai ter que ter um direcionamento para falar com aquela pessoa. Ter tato e profundo respeito às opiniões religiosas divergentes. Vai ter pessoas que você vai visitar, eu sou macumbeiro, eu quero ser macumbeiro e vou morrer macumbeiro. Você vai fazer o quê? É contigo mesmo. Não, mas você vai para o inferno, que é isso, que é aquilo. Dá vontade de falar. Mas você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Você não está ali para fazer isso. Eu vou falar, minha filha, se você continuar, você vai para o inferno. Mas você não pode fazer isso, porque senão você não vai poder mais entrar naquele hospital. Porque você não está ali, porque a pessoa, quem convence é o Espírito Santo, mas você não pode chegar e falar, ó... acusando. Você está entendendo, Flávio? Você não pode, tem que ter essa sabedoria. Não podemos nos achar donos da verdade. Agredindo as pessoas, ganharemos inimigos. Incentivaremos construções de muros que impedirão a comunicação e perdemos a oportunidade de falar. É importante sabermos que não estamos visitando um enfermo para levá-lo para uma igreja, mas sim para apresentá-lo ao Senhor Jesus. Se percebermos que formasse uma nuvem no horizonte, devo usar de simpatia e tato, evitando de momentos para ganhar a sua amizade. Em hora oportuna, voltar a tratar do mesmo assunto a pedido do próprio paciente. O que é isso? É bom parar até aqui, na outra a gente continua do 14 em diante. É você ter o tato de entender quem assinou. Falta alguém assinar? Eu.
é você ter o tato que não vai ser pela sua força, só pelo seu querer, não. Na primeira oportunidade, a pessoa não quer. Na segunda, a pessoa não quer. Mas na terceira, ela pode querer. Agora, se você na primeira, você chegar com o pé na porta, é assim, tem que ser assim, tem que ser desse jeito, você não entra mais naquele hospital, não. Você não entra. Você não entra mais naquele presídio. Você não entra mais numa casa de repouso. É no tempo certo. E eu creio que Jesus vai dar o discernimento para cada um de nós, para no tempo certo ganhar mais almas para Jesus. Amém? Porque o nosso objetivo aqui é levar a capelania para o quê? Levar salvação. Amém? Amém. Mais uma aula abençoada. Vamos ter a terceira aula. Eu já conversei mais ou menos com o pastor para a gente estar vendo a carteirinha. Eu vou pedir para que todo mundo que está no grupo me chamar no privado, mandar o nome completo, que vai na carteirinha, nome completo, RG e CPF, e tentar mandar uma foto 3x4. Tá bom? Meu celular faz foto 3x4. Para mim estar mandando para a Amanda para a gente estar fazendo isso aí. Não vou fazer crediário no nome de vocês, não, porque antigamente dava para fazer telefone, não dava? Antigamente você pedia telefone no nome da pessoa com RG, hoje não faz mais não. Entendeu? Agora tem que ter. Não, para fazer a carteirinha. É verdade mesmo. Tá Tá bom? bom foto pra quê? Não, para fazer a carteirinha. A foto eu quero no dia. Vamos ver isso aí? Amém? Se encerra mais uma aula de hoje.